falei, não dá, porque não é música para isso. Mesma coisa, você quer ir para um show dançante, não sei o que, aí você coloca Beethoven. Cara, não bate. Só que, a partir do momento, Mica, eu gosto de MPB, eu gosto de K-pop, ok. O que fala o K-pop? Eu não sei, eu gosto do ritmo. Aí me preocupa. Porque eu não sei qual é a intenção que aquela harmonia, que aquele ritmo ele foi feito. E a gente sabe que muita coisa tem o fundamento espiritual, né? Sim. Então é para atingir a alma e o espírito mesmo. Mica, é interessante falando de filtros que vocês estão falando e essa intencionalidade. Em termos práticos, o que seriam esses filtros, né? Primeiro, a intenção do autor a compor aquela canção, né? Que trajetória tem aquela pessoa? É importante sabermos essa trajetória, né? A história daquele compositor, quem está envolvido. Porque o gospel é a junção dos estilos. A única coisa que ela tem letra evangélica e a intenção dela é adorar a Deus. Mas tem blues, tem rock, tem jazz, tem samba, tem pagode, falando do Brasil, né? Então, assim, gospel é isso aí. E tem um estilo bem característico das igrejas norte-americanas, que em algumas igrejas aqui no Brasil tem, que é aqueles corais, né, que cantam e tal. Então, assim, como é que esse filtro é história do autor? De onde ele vem? Que intenção ele está produzindo? Qual a intenção que ele tem? Né? O conteúdo, que mensagem está sendo transmitida, a letra, e às vezes estamos cantando aí uma música em inglês, estou falando porque eu não sei falar inglês, tá? É um desafio. E aí a gente está lá ouvindo inglês e tal, porque o ritmo é legal, né? Como a Mica falou, porque, nossa, que envolvente, é como chiclete, né? Emociona. Pega como chiclete, emociona. E as músicas de Bruno Mars emociona, cara, é chiclete, porque eles fazem estrategicamente. E canta muito, né? Ainda tem notas e tudo. Isso que eu ia falar, a questão da voz também, a qualidade, né? A qualidade, tudo isso. Aí assim, a gente pega e não sabe a mensagem. Aí a gente está metendo em um erro, né? Então a gente tem que buscar fazer esses filtros, mensagem, conteúdo, a intenção, o objetivo daquela canção e o resultado dela. O que ela está produzindo? Porque tem muitas pessoas que estão escutando determinada música com aquela mensagem. Aquela pessoa era depressiva e tal, estava vivendo um momento. O que nós vamos receber daquela? Qual é o resultado? É depressão, é angústia, é isso que a gente vai receber. E como a Mica falou também, a questão da música cristã, né? Então eu sempre gostei de falar assim, entender o que eu estou cantando. Tinha uma música antiga que o pessoal cantava e não prestava atenção, que tipo assim, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo. Quem é que realmente estava disposto a abrir mão? E a música ela é algo interessante, porque quando trouxeram agora o tema quanto à intencionalidade da música, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas de acordo que eu for abordando, vocês vão saber. Aí eu queria até que a banda me ajudasse aqui, por favor. Se vocês prestarem atenção, tem um certo músico brasileiro, né? Ele já não está mais entre nós, e ele pegou 1 Coríntios 13, e ele fez uma canção falando sobre amor. E um dia um amigo, ele é cristão, ele abordou e tal, falou assim, João, mas ele não estava falando sobre amor? Aí eu falei assim, então, mas você já percebe qual que é a visão que ele tem sobre amor? Entendeu? Qual que é o ponto de partida dele, o que é amor, né? Eu até falando sobre isso ontem com alguém, que as pessoas matam em nome do amor. As pessoas matam em nome de Cristo, em nome de um Deus. Então, assim, qual que é a intenção? Quando ele estava falando sobre amor, qual que era a intenção dele? E aí eu queria pedir apoio aqui à banda e tal, se o Henrique pudesse ajudar. Eu queria abordar com relação à música, né? E aí pedir para que a Cris aborde também. A música é algo que ela chama muita atenção. Eu acho que a cultura que mais tem embate dentro da igreja é a música, né? Porque ela
ela transpassa gerações, né? Eu fico pensando quando os portugueses chegaram no Brasil e viram o índiozinho tocando flauta, falando, cara, é um dó, é um ré. Então a música, ela é uma ciência universal, né? O mundo todo fala sobre música. Então, e aí eu queria puxar um tema aqui com relação à produção musical hoje, gospel, no Brasil, que nós estamos falando só para dentro da igreja. Aí eu queria que o Henrique cantasse aí o refrão de Emaús, por favor. Será que sai, Henrique? Por favor. Aí eu queria que vocês prestassem atenção na letra da música, entendeu? Reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Show! Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, perceba que o quanto essa canção é linda, né? Quanto que ela... Pode continuar, Henrique, vai ter mais. O quanto que essa canção é linda, né? E talvez alguns não saibam, mas é Lucas 24, né? O último capítulo de Lucas, que fala sobre Cristo, né? Quando ele morre e ele ressuscita ao terceiro dia, e os discípulos realmente, quando ele parte o pão, as vendas caem e eles percebem ali que era Cristo realmente. Mas se eu cantar essa música num evangelismo lá fora, eu vou alcançar quem? Os que já estão lá, os crentes. Os crentes, entendeu? Ah, era para falar aqui no microfone. Os crentes. Só vai alcançar os crentes, entendeu? E aí, o que eu percebo hoje? Nós estamos precisando de produzir música, e aí eu falo nós, mas eu não... porque essa música, ela comunica com Deus, ela comunica entre a igreja, mas eu acho que a gente tem uma necessidade hoje de ter música que comunica Cristo ao não cristão. E aí agora eu queria pedir ajuda ao nosso irmão aqui. Vamos ver se sai. Será que sai? Tem um microfone aqui para ele? Uau, vai cantar. Segura lá pra... Agora eu queria que vocês prestassem atenção. E aí essa música é da nossa época. Galera, me colocaram aqui na sinuca de bico aqui, João, hein? Vamos tentar, tá? Olha só, talvez não é da época aí de alguns, mas quem já ouviu falar em catedral aí? Olha pra vocês verem. Quem não conhece catedral, assim, gente? Quem não conhece catedral? Ai, é pouca gente. Você anda sozinho. Eu vou olhar aqui pra não passar vergonha. Vem cá, Henrique, me ajuda. Galera, faz tempo que eu não canto, então agora é valendo, tá? Você anda sozinho pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar. E se buscando uma alegria que não há, vivendo
exemplo de música que ela comunica Cristo. E ela tem uma parte, o nosso músico ele não cantou, mas ela diz que você pelas esquinas e mesas de bar. Então, assim, é uma música que ela vai falar com a pessoa que realmente ela não conhece Cristo, mas ela sabe que ela tem necessidade de algo. E qual é esse algo? É aquele vazio que ela tem. É Cristo. Então, vamos produzir música, os músicos aí que são bons, música para a gente comunicar Cristo para as outras pessoas. Por quê? Senão a gente cai naquela. A gente vai produzir uma cultura interna e essa cultura ela não vai comunicar Cristo lá fora. Ok. E aí ela vai virar uma bolha, né? Na verdade. Vou interferir. Ok, galera, eu tenho 2 filhas, são essas 2 abençoadas ali. Estamos vivendo um momento de muita internalização. Vocês já viram agora os famosos worships aí, né, galera? Que nós, inclusive, cantamos na igreja, não é pecado. Mas a gente tem essa tendência, vocês aí, menininhos, tem vergonha de falar. O Bruno, filha, vai lá brincar, pular. Tem medo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O que é bruxo, o jovenzinho bruxo lá da sua escola, ele não tem vergonha de falar da bruxaria para você. O espírita, que adora Allan Kardec lá, ele fica falando, não gosto de crente, não sei o que, ainda fala que não gosta de crente na sua cara, e eles não têm vergonha de falar sobre isso. E por que nós que temos a alegria da salvação, por que nós que temos o Deus que morreu, o Jesus que morreu por nós, o Deus que nos trouxe a salvação, por que nós nos envergonhamos disso? E é por isso que eu defendo sempre, por que eu sempre gostei de estudar? Porque eu falava assim, gente, para eu falar de Jesus, eu tenho que saber sobre ele. Eu não posso chegar lá e ficar, Jesus, porque Jesus, menina, não sei não, o pastor disse que ele é bom lá. Eu não posso fazer isso, eu tenho que defender a minha fé, não é defender a minha religião. Por que você não bebe, por que você não fuma, a sua igreja não permite? Você não pode porque você é crente? Não, porque eu decidi que não. Porque para mim não convém. O meu Jesus, na palavra do Senhor, disse que eu preciso ser uma referência de uma boa moral, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, tudo isso tem a ver. Vocês precisam parar de ser tímidos. Por quê? Por que eu estou falando sobre isso? O Bruno, que está aqui, ele é fruto, sabe de quê? De um clubinho, de intervalo, de uns amigos, de uns jovens, que se reuniam no intervalo da escola pública. Aí, Gabriel, já pega a visão, Gabriel. Aqui, um grupo de jovens, de adolescentes que se reuniam no intervalo. Ele achou curioso e ele foi lá, gente, eu quero ver que bagunça é aquela bem ali. Eu gostava de música, gostava de cantar, cantava música de Chitãozinho Chororó e tal, né? Lá dos discos do meu pai e tal. Mas o que acontece? No clubinho, eles se reuniam e tinham várias canções, e é muito interessante o que você falou. Vou ali no teclado, tá? Existiam várias canções evangelísticas. E o perfil que nós vemos hoje, dentro da pós-modernidade, é essa introspecção, músicas mais centradas no eu, no interior, na minha conexão com Deus, é eu e Deus, não tem muita gente, né? Não tem comunidade, não tem comunidade, é aquele individualismo, mas é o espiritual, é a minha conexão ali, né? Ok, existe essa tendência cultural do tempo, né? Mas isso precisa ser quebrado e santificado. Sim. E o que a postura que você disse aí e a sugestão que nós temos que pegar, galera, é fazer composições. Você pode fazer composição e entregar para o músico jogar a letra. Mas tem uma canção que a gente cantava lá no clubinho que eu gostava demais de cantar ela e sempre fazia evangelismo com ela. É uma canção, toca aí. Talvez você não saiba mais, existe alguém que vence seus problemas e a você quer muito bem. Ele quer te ver feliz como eu sou. Ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém. Pode dar a sua própria vida. Sei que você não me conhece mais. Eu quero, aí fala, quero te falar.
ao lado de Jesus. Palmas, vai! Ser feliz ao lado de Jesus. Aí eu cantando, deixa tudo então. Vem, deixa tudo então. Aí a gente no grupinho repetia, vem ser feliz. E cantava assim, ao lado de Jesus. Era assim, E sabe? vai contaminando, né? Vai contaminando todo mundo. E contagiava. Cara, e a gente reunia jovens e tinha assim, era no intervalo, era um grupinho que a gente chamava, né? E todo mundo no pátio assim, escutava a gente cantar e depois do canto a gente ministrava e ministrava alto uma palavra. Gente, dava resultado. E é lindo. Mas como a gente vai fazer isso se não tem canções? Vamos! Deixa tudo então. Deixa tudo então. Agora vamos terminar com Vem Ser Feliz, vai! Vem ser feliz ao lado de Jesus. Ser feliz ao lado de Jesus. Deixa tudo então. Vem, deixa tudo então. Vem ser Oi. Eu não sou dessa época, eu sou de 2005, né? Não sabia essa, né? Então, e uma coisa que é bem interessante, né, que a música muitas vezes influencia também na moda, que é influenciada pela música, ou pela cultura. Então eu lembro que eu sempre brinco que eu gostava dos anos 90, porque quando você olhava assim, você fala, pô, aquele cara ali é o roqueiro. Tá de preto, lápis no olho, aquele ali é o pagodeiro, cabelo raspado, camisetinha. Hoje em dia essas coisas misturaram muito. E aí, a pergunta vai lá para a Mica, como um cristão pode se vestir com propósito, sem sair, sem cair no legalismo, né? Ou seja, não vou usar isso porque não pode. Como é que a moda ela influencia o cristão culturalmente? Olha, a moda, ela é totalmente influenciada pela cultura, né? Tanto que os irmãos já foram em outros países, então, assim, sabe? Você vai chegar num lugar, você vai saber, ó, isso aqui é típico do Japão, isso aqui é típico da África, então, é influenciado. E o Brasil, eu vejo que o Brasil é extremamente influenciado. O povo para absorver a cultura, né? Não, eu não sei se é porque a gente é uma mistura de tudo, mas o povo para poder absorver. E a moda, ela acaba trazendo também essa carga, né, de culturas regionais, de culturas exteriores, e vem trazendo e vem montando esse contexto todo. O que a gente vê dentro do nosso meio mesmo, o quanto que a gente é influenciado. A gente está falando muito aqui de nostalgia, né, de antigamente, e o Felipe falou muito bem. Antigamente, você chegava, você sabia quem era crente e quem não era. Se o cara chegasse na igreja de terno, gravatinha, uma Bíblia debaixo do braço, você, esse irmão é o irmão. Hoje em dia a gente consegue identificar assim, gente? Você bate o olho e você fala, esse aqui é crente, esse aqui não é? Por que será, hein? Por que será que a gente não consegue isso? Lógico que assim, ao longo do tempo a gente foi muito influenciado. A moda veio mudando historicamente, né? Logicamente, até pelo contexto, né, histórico. Mas por que hoje em dia a gente não consegue ter essa distinção? Porque a gente colocou tudo num limbo. Está tudo dentro da igreja agora e não tem nada a ver. Então, eu não sei quantos sabem, os meninos de GBD sabem. Existe o quê, gente? Vamos ver quem lembra. Existe o quê? Sobre a moda, existe o quê? Existe uma agenda. Obrigada, garota. Palmas para Fernanda. Aluna de EBD, ó. Estudo bíblico e discipulado. Fiel, todo domingo ali.
Existe uma agenda e pouca gente sabe disso. Claro que não é uma agenda pública declarada, ela é uma agenda, na verdade, um pacto realizado entre vários movimentos e marcas famosas e de peso. Por quê? Para influenciar tem que ser pessoas que realmente têm esse poder. E essa agenda, ela é global. Então, às vezes, a gente acha assim, a roupinha que você está vestindo, você olhou ela na arara e falou assim, essa daqui é para mim. Não. A roupa que você veste, você teve uma influência para vestir. Né? Então, na verdade, quando a gente veste uma roupa, você fala assim, isso aqui é meu estilo. Qual que é o seu estilo? De onde você tirou esse contexto, né? De onde que vem? E eu acho que a pergunta nem é essa questão assim, se a moda influencia ou não na gente, mas quais são as nossas referências de moda? Porque essa agenda, que ela é publicada, que ela não é publicada, mas ela é entendida culturalmente, e aí vocês vão entender por quê, essa agenda ela é montada para um objetivo. Só que a máscara dela é para atender um ambiente socioeconômico e ambiental. Olha, vamos fazer uma roupa sustentável, vamos fazer uma roupa mais acessível, uma roupa que caiba para todo mundo, que atenda a todos os gostos, né? Que seja para todo mundo. Por que isso? Né? E aí a gente vai ver um contexto histórico, quando a gente vai ver as mulheres lá de antigamente, que vestiam 50 mil, como é que chama aqueles negócios que vem debaixo da saia? Anáguas. E o vestido em cima, e o corselet, e aquele monte de coisa. E aí vem passando ali na Revolução Industrial, que aí as mulheres já começaram a usar as roupas mais justas, já um pouco mais independentes, né? E nessa época foi exatamente quando começou a surgir as roupas em larga escala. Então, os estilos começaram a ser definidos ali. Então, você vai numa loja grande hoje, você olha, normalmente as roupas são mais ou menos iguais, né? Eu estava conversando com alguns pais outro dia, eu estava falando a dificuldade que a gente está tendo hoje de comprar roupa, não é, meninas? As meninas às vezes falam, amiga, eu não acho roupa para mim mais. E por que será? Porque nós estamos sendo, entre aspas, direcionados por uma agenda que a tendência é diminuir cada vez mais as roupas que você usa. Mica, como assim? É sustentável, né, Cris? Vamos diminuir os panos. Aí, às vezes, eu brinco com algumas meninas e falo, gente, tá faltando pano aqui, vamos fazer uns recortes aí, né? Por quê, gente? Olha como é que é engraçado. Lá em Gênesis vai falar que, quem aqui tenta soprar aí? Quem foi o primeiro alfaiate da Bíblia? Fala pra mim. Quem? Deus, gente. O primeiro alfaiate da Bíblia foi Deus. Por quê? Adão e Eva estavam nus. E o que Deus fez? Roupas para cobrir a nudez deles. Aí você fala assim, mas por que, gente? Porque eles haviam tido seus olhos ali abertos, né? E aí Deus faz essa roupa. Sabe o que essa agenda fala? Isso aí eu ouvi de uma pessoa especialista em moda, que estudou a história da moda e tal. Dentro do curso, dentro do ambiente de escolar, de faculdade, é ensinado o seguinte, a Bíblia, olha como é que isso é sério, a Bíblia diz assim, ó, Deus fez e cobriu a nudez, então a gente vai lá e descobre. E aí você acha assim, por que você vai na loja agora, você não consegue achar uma blusa decente? É o bendito cropped. Meu Jesus. É a roupa da criança que não cabe mais e você insiste em usar no adolescente. Entendeu? Em linhas gerais é isso. É meio pano que cobre só aqui em cima. O resto pode ficar descoberto. E o que igreja, e a igreja aqui eu coloco a gente, né? A gente normalizou isso. Ah, mas é tão bonitinho. Olha que roupinha bonitinha. Aí o pai fala assim, Mica, mas olha esse vestidinho tão bonitinho. E isso foi entrando.
E aí, antigamente, lógico que assim, algumas igrejas até hoje, né? A Igreja de Deus, ela não prega usos e costumes, amém, gente? Não prega. Mas a gente vai ver algumas igrejas, a própria Bíblia vai mostrar isso pra gente, que nós precisamos andar com decência, modéstia e decência, assim diz a palavra. Né? Como é que a gente vai andar dessa forma? A Bíblia vai dizer pra gente lá assim, como pode o jovem manter pura sua conduta? Guardando a sua palavra. Mica, como não deixar isso influenciar a igreja? Guardando a palavra do Senhor. Porque aí esses filtros que o bispo e a Cris trouxeram assim muito bem, eu olho uma roupa, e aí eu visto essa roupa, e aí eu digo assim, qual a minha intenção com essa roupa? Será que eu estou colocando essa calça tão apertada? Impressionar outra mulher. Hã? É o quê? A intenção é impressionar outra mulher. Exato. Qual é a intenção de eu colocar essa calça extremamente apertada, mostrando quase que o útero, e dizendo assim, não, é para Deus. Não é, querido. Não tem como ser para Deus. E aí os meninos, eu brinco muito, falei, essas regatinhas mostrando, né, o bispes. Gente, a gente tem que ter cuidado com o que a gente veste. Quando eu saio de casa, eu tenho que olhar para mim e falar assim, Senhor, se eu der um aleluia... Analice ontem foi assim, não foi, Analice? Eu e a Analice ontem, a gente foi comprar umas roupas e uma dificuldade para comprar roupa para a Analice. E aí a gente olhou uma blusa, né, filha? Aí a gente olhou uma blusa, eu falei, filha, deixa eu ver se tá bom. Aí eu dentro do mostruário assim, glória a Deus! Aí a Analice olhou e mostrou minha barriga. A Analice, não, mamãe, esse aí não tá bom. Eu falei, exatamente. Se eu der um glória a Deus, se eu der levantar o braço, se eu dançar, igual vocês estavam aqui dançando, eu vou abaixar, vai aparecer as minhas costas. Mica, aí olha o perigo. Mas são jovens, são adolescentes, deixa eles aproveitarem. O problema é que isso vira normalidade. Por que a gente vai em alguns ambientes, né? Vou dar um exemplo nosso. A gente ficou um tempo no Maranhão. A cultura lá é roupa curta. É cultural. Você vai na igreja, é difícil. É muito difícil. Principalmente as menininhas que sentam assim no primeiro banco. Quem está ministrando é uma luta. É cultural. Então, lá é muito quente. Então, assim, a gente se acostuma com esse ambiente. Tanto que eu parei de olhar isso com outros olhos. Eu falei assim, gente, mas é tanto calor, coitados, né? Então, você vê como é que o ambiente vai mudando a gente também. E aí você fala assim, Mica, como é que eu vou não me influenciar por isso? E aí, pais, eu falo isso direto. Pais, seus filhos estão crescendo. Tem roupas que já não cabem mais. Né? Tem roupas que já não vale a pena mais usar. A minha filha tem 9 anos. Eu não consigo comprar roupa para ela mais na sessão infantil. Não consigo. É impossível. Eu vou com ela para outra sessão. Então, eu acho que muito disso a gente vai trazendo das nossas experiências também, né? Mas as influências, TikTok, Instagram, menina bate o olho numa roupa, e olha que interessante, a evolução da moda, ela vem, eu não sei quantos aqui lembram daquela moda que tinha mãe e filha, alguns aqui vão lembrar, era muito bonitinho, aquilo tudo já era uma preparação para que a sociedade fosse mudando aos poucos. E aí, logo em seguida, a gente vai ver uma moda, eu não sei o nome direitinho como é que fala, mas era uma moda que era as estampas, todo mundo junto, a família, todo mundo junto, beach alguma coisa, beachstat, eu não lembro. E aí você ia para a praia, todo mundo com a mesma estampa, vocês já viram, gente? E vocês estão desse jeito, é exatamente desse jeito aí, todo mundo igual. Para quê? Para que a família toda se vestisse da mesma forma. É legal, não é, gente? Só que lá atrás, a cultura a tendência da moda era fazer moda, fazer coleções para homens, mulheres e crianças. Era simples assim. E aí agora eles já estavam pensando assim, vamos fazer uma moda que atenda a família toda de uma vez. E aí as coisas só vão se agravando. E aí veio uma moda chamada Gente, esqueci de novo, em inglês, eu não sou muito boa em inglês. Boyfriend.
Exatamente. Boyfriend. Aí, gente, Felipe já todo Você antenado vestiu- na você vestiu- moda. Nunca vestiu. Ouvi falar. O que é boyfriend, gente? Agora, as menininhas, a mulher já pode ir lá no guarda-roupa do marido e usar as peças dele que tá na moda. É e aí ela doido, começa a usar um camisão, uma calça mais larga, Uai, tá bom, é que rasgada. Hã? Tá bom assim porque economiza. Exatamente. Então você entende que a sociedade ela vai trabalhando na acomodação. Porque se você chegar ali direto, falar assim, ó, a partir de agora vai ser assim, a gente às vezes não aceita muito bem, a gente tende a rejeitar. Mas quando você vai trabalhando, vai colocando a beterraba ali no meio, você não sente. E aí vem essa moda boyfriend e vem trazendo essa acomodação de não, vamos lá, você pode usar, não tem problema. Mas até aí, o homem, ele não usava o guarda-roupa da mulher. E aí, gente, que o negócio começa a ficar mais sério. Saiu uma moda, há alguns anos atrás, que homem usava cropped. É o quê? Cropped, aquele negócio. Quem já viu aqui no Instagram e no TikTok? Aí, ó, não tô mentindo. E o pior é que não era só cropped, né, gente? Era de rendinha, era furadinho, Tá era repreendido. saia e tá tudo bem. Por Isso quê? não chegou lá na Guatemala. Não chegou na Guatemala. Graças a Não Deus. deve ter chegado. O que aconteceu? Agora é o seguinte, todo mundo pode usar o de todo mundo. E tudo certo. Porque a moda agora é a ideologia de gênero, você pode ser o que você quer, desde que te faça feliz, assinado Satanás. Sim. Não é? Sim. Faça o que te faça feliz, assinado Capiroto. É desse jeito, é para Não é? quebrar a identidade. Para quebrar a identidade. Não tem outra função a não ser quebrar a identidade. Porque se eu tenho uma família onde todo mundo é igual, onde eu não tenho uma distinção de roupa, onde todo mundo está no mesmo pacote, é muito mais fácil de eu bombardear. Sim. Então agora as roupas estão extremamente assim, unissex. Você vai no de mulher e de homem, não tem muita distinção. É totalmente, é mais ou menos parecido. Então, o que a gente tem que pensar, e aí respondendo, né, Felipe, para eu encerrar a parte, senão também eu sou igual o Bruno, a gente vai embora. Nós precisamos ter muito zelo com tudo que a gente está absorvendo dessa cultura. Porque o que é moda para o outro, não é que tem que ser para você. Ficou lindo no corpo da fulana. Tem um outro termo que eu uso com os meninos aqui, que eles morrem de rir. É o vestido o quê, gente? Vestido a vácuo. É a moça que vai colocar um vestido e ela vem com aquele caninho do aspirador de pó e suga no corpo dela, que eu não sei o que é aquilo, minha gente. É ou não é, gente? Gente, não passa oxigênio naquela roupa, gente. Não respira. Não é, gente? Sério, não passa. Eu estava tentando entender. Vestido a vácuo. Vestido... Hã? Faz a encenação. Não, vocês gostam de me zoar, gente. Não posso. Não, eu vou fazer, tá bom. Aí vem a moça e aí ela coloca aquele vestido, o vestido até bonito e tal. E aí ela coloca e fala assim, agora você suga o ar dele pra mim. Suga. Aí ela vem assim, gente, se mexer, acabou. Rasga tudo. E o pior, a gente está aceitando isso dentro da igreja. Mica, interessante, tão importante, olha, Vocês gostam. TikTok e tal, youtubers, os youtubers, as youtubers têm buscado gerar muita influência, aí é seguidor, é tudo isso, e vai trazendo essas novidades, porque são novidades que o mundo propõe, aí ela vai buscando e para ter seguidor e para estar falando, porque é a tendência do algoritmo, né? O assunto do momento você tem que falar. Aí vai jogando e ela tá lá e vai influenciando e as adolescentes pegam tudo que tá lá como verdade. E não tem um filtro. E um dos filtros muito importantes que Paulo coloca para todos os crentes em todas as situações da nossa vida. Ok, propósito, tudo isso, mas tem outro que é assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas aí vai estar em outro versículo, edifica. Ou seja, está para minha edificação? Outra, tudo me convém. Ok. Aliás, nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Isso que eu estou fazendo vai glorificar a Deus? Vai honrar a Deus? É dizer, tem duas coisas aqui. Isso que eu vou fazer, que eu estou pensando, que eu estou falando, vai trazer edificação para a minha vida? Isso que eu estou pensando, fazendo, falando, vai glorificar, vestindo, vai glorificar a Deus? Isso são filtros que nós precisamos trazer e não colocar como normal. Exatamente. O que o mundo está jogando para nós. Exatamente. E eu queria trazer uma referência para vocês aqui. A palavra de Deus vai falar em Deuteronômio 22:5 assim. Aí você pensa assim, não, Mica, o que você está falando é dos dias de hoje. Olha o que vai falar lá em Deuteronômio. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. E aí você vai falar assim, Mica, porque aí tem aqueles que justificam o pecado, né? E ainda usa a palavra para isso. Mas isso aí é no Velho Testamento. Coisas novas o Senhor fez, tempo novo o Senhor fez. Só que tudo tem um contexto. Sabe qual que é o contexto dessa palavra aqui? Você sabe por que os homens e as mulheres, eles trocavam de roupa nesse período? Porque eles faziam um ritual pagão. E nesse ritual pagão, olha só, era um ritual que eles cultuavam o deus Astarote e Istar. Se eu estiver pronunciando certo, o senhor me fala. Sabe o que era? Eles faziam essa troca de roupa, de personalidades, para fazer um ritual de fertilidade e prostituição. A palavra do Senhor, ela vai ter resposta para tudo, gente. Sim. Tudo. Então, a gente pode até pensar assim, Mica, a moda vai estar dentro da palavra? Vai. Olha o que vai falar lá em 1 Pedro 3, do 3 ao 4, vai falar assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, que a sua beleza seja demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Então, assim, não tem como você falar assim, o mundo, o TikTok, o YouTuber. Gente, eles são condicionados para fazer isso com a gente. Não tem como, a nossa roupa, a nossa casa, os nossos filhos, eles vão ser influenciados por isso. Só que aí eu preciso colocar um filtro e falar assim, até onde isso vai me edificar? E até onde eu estou glorificando a Deus com isso? A maioria, assim, eu pego mais no pé das meninas, né? Dos meninos até que eu não pego muito não, mas eu sempre uso, por exemplo, assim, eu gosto de colocar coisas práticas. Vocês não são carne de açougue para ficar à mostra. Uau! Não é. Por quê? A menininha vem e eu falo com ela assim, gente, vocês são separadas para um marido santo, para um homem de Deus. E aí vocês colocam uma roupa que todo mundo já sabe como é que é o seu corpo. Não tem novidade, né? Não tem, tipo assim, uma expectativa. E antigamente as igrejas, elas tinham muito tabu em falar isso, né? De falar isso com a gente que era jovem, de a gente falar com a gente que era adolescente. Então você não falava de quase nada. Esses assuntos, cultura, entretenimento, que é isso? Não podia nem jogar bola? Não podia, imagina. A roupa que fica dando spoiler, né? E uma coisa interessante que o bispo falou, era tudo separado. Hoje em dia a gente ainda vê muito isso. Secular do mundo e o santo. Do mundo e o santo. Gente, a gente dá pro diabo aquilo que é de Deus, né? Não faz sentido isso. Então, assim, a tua roupa glorifica a Deus. A moda não é o que o outro vai ditar para você, é o que o alfaiate principal quer de você, né? Eu acho que é isso. Não vou falar mais, né, gente? Falei muito. Eu acho que um filtro natural disso aí é tipo a gente pensar o conceito básico, né? Para que foi feito? Quem convive no mundo corporativo, né? Fala que quando você vai para uma reunião, fazer negócio e tudo, você tem que estar bem vestido, bem apresentado. É para quê? Para você seduzir a pessoa, né, que vai estar lá com você? Não. É para você mostrar que a sua empresa é séria, que você é uma pessoa séria, que você faz um serviço decente, que você não faz as coisas de qualquer jeito. Então, assim, existe um propósito, né?
É legal isso. Então, assim, o filtro base é esse, né? Sua imagem comunica, né? Teve uma interação aqui, e aí deixa eu só compartilhar que uma pessoa pediu para que falasse sobre roupa de academia. A gente é muito taxativo lá nos adolescentes, né? Quando a gente fez a nossa cartilha para o acampamento, a gente coloca lá o que é um traje de banho, entendeu? Acontece muitas vezes que não existe uma resposta clara para algumas perguntas na Bíblia, assim, ó, não pode ouvir música do Metallica, entendeu? Eu tenho que pegar a Bíblia e a partir dela eu vou analisar aquilo. Então, quando a gente fez a cartilha para o acampamento, a gente colocou lá o que é uma roupa de banho, entendeu? É o quê? Meninos, bermuda, térmica e camisa. Meninas, bermuda, térmica e camisa. Por quê? A gente trouxe a cultura do mundo para dentro da igreja. Pessoal, sunga é uma cueca. Biquíni é uma calcinha. Então, se tornou normal. Não. Eu posso ir na praia com um biquíni, com uma sunga. Mas é o que a Micaele falou. É a carne de açougue, tá? Amostra ali. Tá tudo amostra. E aí a pessoa pediu para que eu abordasse com relação à academia. É um ambiente muito complicado. Sim. Então, assim, você tem que olhar no espelho e falar assim... Como a minha líder diz, eu estou sendo uma carne de açougue? Se eu estou sendo... O filtro é esse, é o filtro Micaele, entendeu? Não. O filtro é Espírito Santo. Micaele não, o filtro é Espírito Santo. Carne de açougue exposta apodrece e ninguém come. Ninguém come. Mas é interessante, o João trouxe esse assunto e era um ponto que eu queria falar para vocês. Tem uma moda aí agora, a gente não vai conhecer, mas tem uma moda aí agora, que é um short, vocês já devem ter visto, é um short. Ele só tem uma costura no meio. Ele só tem uma costura exatamente entre uma nádega e outra. Não tem outro jeito de eu falar. Só tem uma costura no meio. Só que quando você veste o short, é a mesma coisa que você estivesse nu. Ele desenha literalmente o corpo todo, inclusive o meio da nádega. E pasmem, ele é unissex. Ele é para homem e mulher. Gente... Procura na internet, vocês vão ver. Ô, gente, sem brincadeira, não tá legal, gente. Vocês não são crente, não. Porque, assim, Jesus. Qual que é a questão, né? A pessoa perguntou com relação à roupa de academia. Quantos aqui fazem academia, gente? Levanta a mão. Só, gente. Nem uma caminhadinha? Quem faz pelo menos uma caminhada, minha gente? Aí, glória a Deus. Aí, quando você vai fazer uma caminhada, vamos lá. Mica, não consigo sair sem cobrir o meu quadril, no sentido assim, se eu colocar uma peça um pouco mais justa, né? Aí você coloca uma roupa mais larga em cima. Normalmente funciona desse jeito. Aí você vai fazer uma caminhadinha. Sem brincadeira, qual é a moda hoje da academia? É um short lá no útero e um top. É ou não é? É ou não é, gente? É. Tá tudo bem, é moda de academia, pode usar? Pode, mas não deve, eu entendi. Pode, mas não deve. Pode se você estiver sozinha na academia. Sabe por quê? E aí a gente vai ver qual é o ambiente mais propício para adultério. Academia. Eu vou ser muito sincera, eu não consigo ir para academia porque eu não dou conta da quantidade. Eu já frequentei muita academia. Eu não dou conta de ver a quantidade de coisas. Gente, eu sou fã de quem consegue ir para academia, malhar e sair de lá santo. Sou fã. Porque é uma batalha. O João outro dia falou comigo assim, vou contar aqui. Falou assim, eu vou fazer academia. Eu falei, pode ir? Sim, vai preparado para a guerra. Porque, vamos lá, o homem é visual, sim ou não? Sim. É verdade. Aparece uma queridinha, com esse short puro da moda, um topperzinho. Ô, gente, o homem vai olhar sim ou não? E geralmente sempre são mulheres que já são malhadonas. Já são malhadonas. Não é nenhuma, podia ser uma gordinha, tal, não são as malhadas, já são as saradas que se vestem. Exatamente. Então, assim, por isso que eu digo, a gente não tem como dizer assim, ó, essa moda é boa, essa moda não é. Porque quem convence é o Espírito Santo.
se eu visto essa roupa, eu conheço várias pessoas assim, se eu visto essa roupa, se eu ando dessa forma e eu me sinto à vontade, é porque o Espírito Santo ainda não convenceu e está tudo certo. E eu em nenhum momento chego para as meninas, né, que caminham com a gente, eu falo assim, tira essa roupa é pecado. Já fiz, gente, alguma vez? Nunca. Por quê? Se o Espírito Santo ainda não chegou ali para convencer, não é a Micaela que tem que fazer isso. Então, a igreja tem o papel, sim, de ensinar, de instruir. Isso é o nosso papel, como liderança, direcionar. Mas acusar pecado, não. Porque aí a gente entra em outra esfera. Vem a questão do propósito daquele filtro das lentes. Lembra das lentes? Da gente colocar os óculos, né? Colocar os óculos de ser uma pessoa espiritual. Não da espiritualidade, mas de ser uma pessoa espiritual. Se eu sou uma pessoa espiritual que estou dizendo que sou seguidora de Cristo, meu nome, inclusive, significa isso, Cristiane, seguidora de Cristo. Ou seja, até no meu nome, né? Aí eu estou enrolada. Presta atenção, se eu falo assim, sou seguidora de Cristo, mas eu não comunico a Cristo, se eu não represento a Cristo naquilo que eu estou fazendo, gente, complica muito. Aí pensa, a maneira como você se comporta, que hoje não é as roupas como você falou. Hoje você não identifica um crente pela saia longa e o coque, porque hoje a gente já pode usar calça, graças a Deus, que antes não podia, agora pode. Eu não podia nem furar a orelha, eu furei quando eu fui casar com o Bruno, gente. Santifiquei a Cris, ou Santificou a Cris. não. Ou me libertou, né? Me libertou. Mas o que acontece? Hoje as pessoas precisam saber que nós somos crentes como? Convivendo conosco, como a gente fala, como a gente anda, como a gente se veste. Né? Então, se eu vou para academia, qual o propósito da academia, galera? Não é enrijecer o corpo, saúde. Então, a minha roupa, para que eu tenho que mostrar meu corpo se meu propósito não tem a ver com mostrar o corpo, tem a ver com melhorar o meu corpo, Cristo, né? Me dar saúde. Aí eu penso, lá na academia, nós que somos pastores, vamos para a academia. O que eu vou comunicar? Eles precisam saber que eu sou cristão, sim ou não? A ideia de ser crente não é mostrar para os outros e fazer com que as pessoas saibam que eu sou cristão, para a gente atrair eles para Cristo? Então, se eu visto uma roupa dessa, sangue de Jesus tem poder, se eu visto uma roupa dessa, para falar assim, ó, vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja, você tem que ver o pastor culto abençoado. No mínimo é falar assim, hipócrita. Mas sabe uma coisa que fecha isso que você está falando, Cris? As pessoas elas precisam se sentir pertencentes. Então, para as pessoas se sentirem pertencentes, elas precisam ser aceitas por um determinado grupo. E para elas serem aceitas por um determinado grupo, ela precisa se sujeitar. E aí a gente volta na raiz de tudo, a identidade. Se a identidade não estiver enraizada, não adianta. Porque aí qualquer coisa que você fizer, ela vai ser fragilizada, porque você vai sempre querer ser aceita no meio onde você não deve estar, não se encaixa. Que na verdade é para você fazer diferença e você quer pertencer àquele lugar. E não fazer diferença ali, não levar a Cristo ali, né? Amém. Estamos... Conversa longa. Se deixar, a gente fica aqui. Vamos agora, então. O Thiago falou pouco, né, Thiago? Thiago, aí o nosso cara dos jogos. Os jogos, eles carregam alguma mensagem? Ou é só para diversão mesmo, só para gastar ali algumas horas? Forte, hein? Sempre, né? Sempre. Uma coisa que não estava aí no currículo, né? Que é importante a gente mencionar. E a gente já pega o gancho, né? E isso ficou muito claro para a gente depois que a gente entrou na indústria dos games. É o novo tipo de missionário que surge, né? A gente falou aí das redes sociais, que a gente deu o nome mesmo, nem sei se isso existe oficialmente, que é o missionário digital. A gente falou assim, caramba, quem desenvolve jogos é um missionário digital, porque, vamos lá, aí eu falei, né? Que não estava aí no currículo. O primeiro jogo que a gente lançou alcançou 30 países em 2 meses. E se tem uma mensagem no jogo... E aí, se tem uma mensagem no jogo, significa que é uma mensagem que chegou em 30 países em 2 meses. E o segundo jogo que a gente lançou alcançou 42 países em 7 dias. Foi você que fez o Roblox, não, né, da Igreja de Deus? Não, não. Tem um Roblox por aí da Igreja de Deus. Ainda não, mas o Fortnite pode ser eu. O Fortnite pode ser eu. É o jogo. Vocês não falaram de roupa aqui, agora vamos falar de jogo. Alguma coisa eu vou saber. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto, né, que a gente deve abrir o olho, principalmente dos pais,
que ainda existe muito preconceito no meio cristão sobre a questão dos games, né? E aí aquele negócio que a Mica, que o João falou muito bem da questão da música, né? Se a gente fala, é legal a música que fala de Deus porque a gente está exercitando a adoração, mas a gente não está exercitando o alcance, né? A gente está adorando e não alcançando, e não multiplicando. Então, assim como na música a gente também é importante criar essas músicas, sejam assim mais comunicativas para quem está do outro lado da igreja, os games também ele tem assim esse papel e de forma extremamente poderosa, né? Porque você pode ter aquela coisa toda do game, né? Ele é divertido, é imersivo, ele desafia, ele recompensa, é legal, por isso tem muita gente que passa horas e horas ali, né? Dentro dele. E quando tem uma mensagem, aí você eleva o nível e não só traz uma experiência legal, divertida, memorável, né, como também um ensinamento, né, um pilar ali, uma base. Isso é muito poderoso. Cara, tá. Mas, por exemplo, tem dentro do mundo virtual, né, tem o metaverso, etc., que se utiliza muitos games, esses óculos são bem utilizados, né, e tal. E fazendo uma pesquisa, eu gosto muito de games também. Eu não tenho os games, eu tinha. Ele é um bispo meio diferenciado, mas eu gostaria, gente. né? Eu gostaria de comprar um PS5 ainda. Sim. Mas falando desses games, olha o interessante que você falou de missões digitais. Existem igrejas que estão alcançando pessoas neste mundo virtual, pessoas que não seriam alcançadas, porque elas não vão para a igreja, elas não se comunicam com as pessoas normais, elas só se comunicam no mundo virtual. Interessantíssimo. E criar esses mecanismos, e você como criador de games, cara, que privilégio a gente tem na igreja, meu Deus. Criador de games nesse sentido de criar essas plataformas que comunicam o evangelho de alguma maneira, utilizando esse gancho da cultura pop. Claro, vai ter momentos que você vai trabalhar, que os games trabalham, né, que mudanças de fases, e às vezes mistura magia, que as pessoas entendem muito, mas é muito importante a gente pegar esses ganchos, essas ferramentas e poder trabalhar isso. E você está de parabéns, que eu estou admirado que dentro da Igreja de Deus nós temos uma pessoa habilidosa, talentosa e com essa visão de levar o Evangelho, as missões, neste universo de aplicativos e de games, né? Muito lindo. E buscando novos talentos, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, quem que gosta de jogos aqui? Levanta a mão. Joga mesmo, tipo, todo dia joga. Aí, ó, Tiago, essa galera, ela tá acostumada com jogos que vai prender a atenção dela mesmo. E normalmente, aí eu também não entendo de nada de jogos, tá? Tô falando aqui mas leigamente. Joga um Candy Crush. Não, nem esse. Pac-Man, Nem esse, Pac-Man ainda. aqui tem, Pac-Man, aí Super Mario, esse daí eu gosto, esse aí eu gosto. Mas essa galera, eles estão acostumados com jogos. Dá um nome aí, gente, de jogos. Fala aí. Hã? Ó, mais quais? Tu conhece todos, né? Mais qual? Igor, Felipe, fala aí, vocês que gostam. Fala aí, ô Felipe, qual jogo que você joga lá? Qual que é? Você conhece esse? Valorante. Felipe ali, ó, de branco. Desodorante? Valorante. Como é que chama? Alorante? Conhece? Vocês perceberam que a gente entende tudo de jogo. Só que o que acontece? A gente entendeu isso, né, Thiago? Que a gente precisa entender qual a necessidade de vocês. Essa galera que gosta de jogos, normalmente os jogos estão relacionados à magia, à violência, à utilização de arma, a mais o que? Mistério. Tem como a gente chegar no coração desse adolescente, atrair no coração dele através do game? Como é que a gente conseguiria isso?
Eu te mato em nome de Jesus. Esses dias eu tava conversando com o Filipão ali, ele mostrou. Você conhece esse jogo aqui, né? O nome do jogo é Eu Sou Jesus, né? Então, assim, tá começando a acontecer essa coisa dentro dos games muito explícita. E a mídia dos games conhecida, famosa, né? Como é que eu posso dizer? Uma equipe, né? Uma empresa jornalística que fala de vários tipos de jogos, né? No mundo dos games, falou também assim abertamente desse jogo, né? O Eu Sou Jesus é um jogo, né, em primeira pessoa, né? Para quem sabe do que eu estou falando, é um jogo onde você vai ali, joga mesmo como se fosse Jesus e vai executando os milagres e vai andando ali, fazendo o percurso ali da vida de Jesus. Mas aquilo que a gente, que mais uma vez o João pontuou, de não ser tão explícito para poder alcançar fora das quatro paredes, eu acho que é o mais impressionante, que é o que você falou, que é o que mais necessitado. A gente já conversou com vários pastores sobre essa questão de produzir jogos e muitos deles falaram, a gente tem no coração de produzir jogos, inclusive bíblicos, que são assim explicitamente, né, falando o que está escrito lá na Bíblia. E aí o próprio pastor falou, mas vocês também podem produzir jogos que não são explicitamente bíblicos. Eu falei assim, caramba, pode isso? Cara, C.S. Lewis, ele foi tão interessante que ele pegou os princípios bíblicos e trabalhou as crônicas de Nárnia, né? E a gente vê... Você vê um monte de coisa lá, né? Tem bicho feio, tem um monte de criatura. E tem tudo dentro da mitologia, mas ele conseguiu mesclar isso daí. Depois eu quero ter uma ideia contigo, porque há uns anos atrás eu tive uma ideia de trabalhar, na época o RPG ainda está, mas bem caracterizado. E um jovem me perguntou assim, como eu entendo a vontade de Deus, o livre-arbítrio e a soberania de Deus? Cara, você joga RPG, né? Pois é. Então, deixa eu te falar sobre o RPG. Aí eu fui falando RPG e tal, tem o mestre da mesa, né? Sim. Pois é, ele intervém no momento que ele quer intervir, para direcionar o jogador para o propósito que ele quer direcionar ali. E é interessante que Deus trabalha assim. O jogador, ele tem a liberdade de trabalhar, tomar as suas decisões, vai fazendo as suas missões, mas chega um momento que o mestre da mesa vai intervir e ele vai determinar o caminho que deve ir para o final da profecia que ele já estabeleceu para o fim dos tempos. Então, ao mesmo tempo que ele estabelece e ele dá o livre-arbítrio, ele também ele é totalmente soberano sobre todas as coisas, ele é o mestre da mesa. Então, depois vamos trabalhar um RPG. Vamos conversar. Tiago, tem uma pergunta que aí foi feita lá no Instagram, e por que tem pessoas que ficam com raiva quando jogam? E começa a xingar. E vive xingando. Tem alguma influência? Oi. O jogo ele foi feito para que essa atitude seja feita? Ou Então, o jogo também tem essa intencionalidade que a gente estava falando aqui? Aí entra assim, jogo como filme, a gente tem vários gêneros, né? E aí você entra em vários propósitos aí. E esse tipo de jogo que causa mais raiva nas pessoas são os competitivos, né? Aquelas partidas rápidas que é um time contra o outro, como se fosse um futebol, né, um esporte, e causa essa raiva. É só você olhar um jogo de futebol, né, você vai ver todo mundo falando ali. Então assim, no futebol o que você vê ali? O cara tem a oportunidade e chuta errado. Aquilo gera uma insatisfação no torcedor dele que não está escrito. E nele também. E a mesma coisa é nos jogos, principalmente nesse que tem um caráter esportivo. Você está ali um time contra o outro e o que você quer fazer? Você quer vencer, você quer fazer uma jogada boa, você quer sair por cima numa disputa ali, mano a mano com quem você tem oportunidade, e aquele momento ali é segundos. E aí tem muita gente, aí a importância da gente estar trabalhando, né, o coração dessa galera mais nova aí, porque geralmente quem xinga, quem tem esses comportamentos, é quem não tem nenhuma base, né? Não tem nenhuma estrutura, essa oportunidade
que a galera tem aqui. Então, assim, a Mica também, ela nem sabe, mas ela está preparando a galera para jogar um FPS sem xingar. Tem coisa boa por aí. É isso aí. Então, assim, é emoção, cara, é emoção. E aí, esses comportamentos, assim, é histórico da pessoa, né? Não tem como. A gente vai ver todo tipo de gente ali dentro, né? E, com fé em Deus, cada vez mais vai ser cristãos ali nesse meio. Né? Quem gostou aí da conversa? Uma salva de palmas ao Senhor aí, pessoal, vamos? Pessoal, a gente está chegando no fim, e aí eu vou pedir aqui para cada um dos nossos convidados dar uma palavrinha, considerações finais aí, 2 minutinhos. Se você reparou, cada um dominou um assunto, né? Seja moda, música, cultura, relações pessoais. Vou começar com o Bispo Bruno aí, suas considerações. Consideração de 30 minutos. Não, é brincadeira. Galera, vocês estão diante de muitas informações, muitas propostas. E o que vocês precisam ter em mente é utilizar a cultura não que querem implementar em você. Você tem uma identidade como filho de Deus. Todos acreditam em Deus, amém? Creem, são seguidores, são filhos de Deus, são cristãos. Você tem uma identidade. Essa identidade comunica uma cultura e precisa ter uma coerência com a cultura do céu. Essa cultura nós aprendemos dentro dos princípios que estão na palavra de Deus. Então use os filtros que Deus deixa para você, né? Honra a Deus o que você vai fazer, vai falar. Glorifica a Deus o que você vai fazer, vai falar. Vai edificar o seu coração. Vai ser de bênção para o meu irmão também, porque o que eu faço eu preciso estar pensando no meu irmão também, porque às vezes me é permitido, eu estou honrando a Deus, glorificando a Deus, mas aquilo que eu estou fazendo vai estar lembrando o meu irmão que está do meu lado da época que ele era lá do mundo, e aí eu tenho que pensar nele também. Então, está ajudando o meu irmão, está edificando o meu irmão também, é outro filtro que a gente tem que colocar. Sempre coloque esse filtro para que vocês realmente sejam o cristão que este tempo precisa, que os seus amigos precisam na escola. Você não precisa desejar ser aceito naquele meio, que você seja a diferença naquele meio e que aproveite as pessoas que estão na mesma cultura sua. Qual? A cultura do céu, que tem a mesma identidade sua. Procure essas pessoas, se aproxime dessas pessoas. Não deseje estar junto das outras que têm uma cultura diferente, que têm um pensamento diferente. Não, se junte aqui, olha essa galera que está aqui perto de você, olha, se juntem, falem de Deus, busquem a Deus e usem esses filtros que vocês serão muito abençoados e usados por Deus neste tempo. Seguindo. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, ouvidinho no que escuta. O Salvador Deus está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Essa é a minha hora de cantar sobre você. Eu vou puxar o gancho aqui pro lado da arte, né, em si. É que eu me senti um peixe fora d'água em vários locais, em várias situações, né? E hoje a coisa evoluiu muito, né? Então, assim, se você tem, né, percebe aí que tem um pouquinho de dom, talento aí para a questão da arte, do desenho, isso pode evoluir para muitas coisas, né? Inclusive para desenvolvimento de games também. Mas o que eu quero dizer é que você deve investir nisso. Você deve buscar meios, investir, estudar, se aprimorar, porque Deus está contando com você para poder ver esse talento, essa habilidade, essa beleza aflorar aí para o mundo, né? Eu sempre cito uma conversa no podcast aqui com o Felipe, que foi esses dias. Eu tenho essa conversa, eu gosto muito dela porque ela me faz me lembrar que não é vergonha nenhuma a gente construir coisas que são belas, que são bonitas e que impressionam as pessoas, porque se uma flor ela não desabrocha na natureza, se ela não mostra a beleza dela, se ela não chega e fala assim,
eu sou bonita e estou aqui para embelezar esse ambiente, ela está sendo contra Deus, porque ela foi feita para isso. E se ela não faz isso, ela não está cumprindo o papel dela. Então, se a gente foi feito para criar coisas bonitas, belas, que impressionam e que agradam, vamos fazer. Amém. Às vezes você olha para o seu dom e fala assim: ah, Mica, eu gosto de jogar. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus com o jogo. Ah, Mica, eu desenho, mas assim, eu acho que eu desenho, não tem como eu adorar a Deus com isso. O dom criativo, ele vem do Senhor. Né? Então, tudo que é belo, é o que o Tiago falou, tudo... Gente, nós servimos a um Deus criativo. Ele já criou roupa, já criou bicho, já criou, gente, um sistema biológico independente. Sim, se a gente for entender que nós servimos a um Deus criativo, a nossa base ela é criativa. Então, não permita nada minar esse dom criativo que você tem aí. Nós temos vários adolescentes com dons maravilhosos, artesanais, de pintura, de voz. Tem adolescentes com vozes maravilhosas, cantam maravilhosamente. Tem os adolescentes que gostam de jogar. Mica, o meu dom é jogar. Ué, glória a Deus, não é não? Glória a Deus por isso. Mas nunca, nunca, de forma nenhuma. E eu falo muito isso com os pais. Cuidado para você não estar minando onde o teu filho vai ser usado. Porque às vezes você olha uma limitação. Eu vou dar um exemplo de casa. A Analícia não tem como ter papel lá em casa. Ela e o João Arthur. Eu não tenho como ter papel lá em casa. Não existe isso mais. Porque entra papel em casa, não dura uma semana. É papel picado e cola e um monte de coisa. Eles são livres para criar em casa. Porque eu não sei, eu falo com a Analícia, eu não sei se eu vou minar aqui uma artista plástica, uma arquiteta, eu não sei. Então, usem os seus dons e talentos para glorificar ao Senhor. E que aonde vocês estiverem, seja nos jogos, seja na pintura, seja na música, que vocês possam glorificar a Deus através da vida de vocês. Amém, glórias a Deus. Infelizmente a gente está chegando ao final, né? Vamos fazer de novo. Infelizmente nós estamos chegando ao final. Porque esse aqui vai ser o corte, amém? Então, pessoal, o que eu fico feliz porque essa ideia ela veio de Cristo pra gente e a gente conseguiu colocar em prática, graças a Deus. E a gente produziu cultura aqui hoje. Por quê? Nós vamos fazer cortes, nós vamos alcançar pessoas através das nossas redes sociais. E com certeza aguçou a mente de vocês para que vocês possam perguntar mais. Tem outras perguntas que a gente recebeu, mas infelizmente devido ao tempo a gente não vai conseguir responder agora, mas a gente vai responder depois, né? E estamos felizes por esse formato. Agradecemos aqui pela vida do Felipe Martins, nosso host aqui, que conduziu de forma excelente. Agradecer a vida aqui do Bispo Bruno. Glória a Deus. Está de volta com a gente aí, somando de forma exemplar. A Cris, Deus abençoe a vida da senhora. O nosso produtor de game, o Tiago, que privilégio. É o que o Bispo Bruno disse, né? E que privilégio a gente tem. Isso é excelência, amém? A Micaele, agradeço pela vida dela, essa paciência. A líder dos adolescentes aí. E eu queria deixar um versículo para vocês. Eu queria que o bispo nos desse a bênção apostólica, amém? A gente tem poucas oportunidades de ter um bispo no nosso culto. Vamos aproveitar. Peço perdão pelo tempo, a gente passou um pouco, mas a conversa estava boa. E se vocês gostaram do formato, nós vamos fazer mais vezes, amém? Glórias a Deus. Agradeço pela vida da banda, Davi, Chicão, Henrique, Gustavo, o Wesley. O Wesley hoje até cantou. Glória a Deus pela sua vida. Queria convidar o bispo aqui à frente. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Tessalonicenses que a gente deve examinar todas as coisas e reter o que é bom. E eu queria deixar um versículo de 1 Pedro 3,15, que ele diz o seguinte: antes santificai ao Senhor Deus os vossos corações
e estar sempre preparados para responder com mansidão, temor, qualquer um que vos pedir a razão e esperança da fé que há em nós. Por quê? Vocês terão oportunidade, em nome de Jesus, de levar Cristo para as outras pessoas lá fora. Então vocês vão falar com bastante propriedade o que é Cristo. E esse livro aqui, queria indicar, né? Manual do Cristão da Cultura Pop, é do pastor Richard Guerra e Sival Filho. Ele é pastor de jovens da Lagoinha. E tem aqui, segura para mim, por favor. Tem uma frase aqui, logo na introdução, se eu me lembro. Vou achar, hein? Ele é todo colorido, ele é um livro bem legal. Está na introdução aqui. Achei. Ele diz o seguinte assim, ó. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame. É meu. Amém? A música é nossa, a cultura é nossa, o jogo é nosso, a roupa é nossa, a música é nossa. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Orar? Por favor. Agradecemos. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este tempo. Obrigado por tudo, Senhor, que nós falamos, aprendemos, dialogamos, Senhor, neste lugar, na Tua casa. Abençoe, Senhor, cada coração, cada adolescente, que nós possamos, Senhor, saber filtrar e honrar, glorificar o Teu santo nome. Ajude-nos, Senhor, neste tempo, porque, Senhor, nós somos Teus filhos e queremos, Senhor, estar na cultura dos céus, vivendo neste tempo, aonde nós estamos até a volta do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus aqui presente, agora e sempre. Amém! Deus abençoe!